Bom dia, Genuíno. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Eu estava acompanhando essa parte do debate sobre o Glauber. E eu me sinto, viu, Léo, no dever, em primeiro lugar, de me solidarizar amplamente, profundamente com o Glauber. Eu vivi essa experiência no Congresso de assédio feita pelo Pânico e pelo CQC, antes de existir o MPL. O MPL veio depois. A presidência da Câmara, na época, não era o que existe hoje. Não é do estilo Lira. E a certos lugares eles foram proibidos de fazer esse tipo de provocação e assédio. Em segundo lugar, Léo, uma greve de fome é uma denúncia e uma conquista. Eu fiz uma greve de fome quando estava preso. Nós, presos políticos, fizemos uma greve de fome de 10 dias em solitária. E o pior momento, por isso que eu estou falando disso, são os primeiros dias da greve de fome. Certamente o Glauber está vendo um dos piores momentos da greve de fome, que são os primeiros dias. Depois você entra numa situação de torpor, né? E fica muito deitado, etc. Tal. E eu acho que o que o sistema quer? Quer domar, quer enquadrar. O pior cenário seria o Glauber renunciar ao mandato e voltar a disputar a eleição. Aí ele fica na vala comum. Eu acho que é um ato correto, legítimo, para causar repercussão, para dizer que essas arbitrariedades não podem ficar assim. É uma espécie de falta de decoro parlamentar que fizeram contra ele, até porque o relator votou, se absteve no pedido de prisão, na discussão da prisão do Chiquinho Brazão. Se absteve, o relator do caso do Glauber. Então, eu acho que a coisa chegou a um ponto que esse gesto do Glauber merece o nosso apoio, a nossa solidariedade e que cause repercussão, que desgaste mais ainda, que mostre à opinião pública a que ponto o parlamento chegou. Quer dizer, o mandato parlamentar tem que ser preservado. Você não pode permitir que uma pessoa entre no parlamento para agredir o parlamentar. Eu sou de uma época que a imunidade parlamentar existia. O parlamento, o plenário, o salão verde era algo sagrado. Na época da Constituinte tinha muita mobilização, muita movimentação, mas não tinha esse assédio. E eu repito, Léo, essa política de assédio do MBL foi iniciada pelo CQC e pelo Pânico. É bom deixar isso muito claro, e eu vivi isso. Eu me lembro perfeitamente. Eu lembro, era o Danilo Gentili te assediando. Isso aí era o começo da fascistização do Brasil. Exatamente. Olha, esse que agora faz o Provoca da TV Cultura, eu nem vou citar o nome dele, que dirigia essas provas. Eles chegaram a usar uma criança de 12 anos para entrar no meu gabinete para provocar uma entrevista. Que esse pessoal não tem limite. Agora, quando a Câmara é conivente com isso, a direção da Câmara, quer dizer, eu acho que essa atitude do Glauber é uma atitude legítima, correta, dura, e eu repito, a greve de fome é algo que você coloca a vida em risco, que você vê que a vida está em risco. E principalmente nos primeiros dias, viu, Léo? O problema da greve de fome é no começo e para terminar, porque quando você termina, não pode ser de uma vez, tem que ser aos poucos. Mas é um ato de resistência máxima que ele está praticando e merece o nosso apoio. Muito importante você ter falado sobre isso, né? E só para fechar esse ponto, Daphne, do CQC, desses programas, né? A justificativa que eles usavam para justificar a presença na Câmara é jornalismo, né? E tudo isso foi desqualificando o jornalismo, né? Quer dizer, a liberdade de expressão. Bom, passo para você, Daphne. Boa sexta-feira aí para vocês. Abraço, gente. Valeu. Que, aliás, né, Genuíno, essa justificativa que eles davam como sendo jornalismo, hoje em dia também a gente vê a mídia corporativa, que eu não vejo, mas que tem notícia que trata essa questão de caçar o mandato do Glauber como se fosse, tem um deputado ali fazendo greve de fome, mas não traz realmente o que está acontecendo, né? Que é uma perseguição política contra o Glauber, que tudo é armado, que é uma vingança, que o Glauber diz que é uma vingança do Lira em relação à questão das emendas, né? Daphne, nós estamos vivendo uma era em que se normaliza a barbárie, se legitima a barbárie. Vários exemplos. Esse negócio do Glauber é um exemplo disso. Não tenta dizer que é um problema pessoal, tenta misturar com o Chiquinho Brazão. Veja o que acontece com os palestinos na faixa de Gaza.
vejo o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, nas universidades, vejo o que a extrema-direita fascista no Brasil quer fazer com a anistia antecipada. Eles estão fazendo, nessa lei da anistia, uma espécie de antecipação de um crime que ainda nem foi julgado. Então, eu acho que nós vivemos uma época em que a barbárie está se normalizando e nós temos que não aceitar a normalização da barbárie, não aceitar a legitimação desse tipo de barbárie. E a grande mídia, a mídia comercial, ela é especialista. Aliás, a orientação ideológica dela é exatamente normalizar tudo. Tudo é normal, o Bolsonaro é normal. Eles normalizaram o Bolsonaro quando ele era um espetáculo do baixo clero. Foram normalizando, o cara virou presidente da República. Eles vão normalizando as coisas, é senso comum. Então, eu acho que a gente tem que se revoltar contra esse estado de coisas. É no Brasil, é no mundo, é em todo canto. Olha o que o Milei está fazendo na Argentina. Olha aqui no Brasil a extrema-direita com a lei de anistia. Olha o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Olha o que estão fazendo no Oriente Médio. Essa barbaridade está se normalizando. A esquerda tem que gritar. A esquerda tem que se diferenciar. A esquerda não pode se misturar e aceitar que isso seja normal. Eu quero falar da questão da anistia, mas ainda na questão do Glauber, né? Qual é que você acha que vai ser o desfecho disso? Você acha que antes, quando for decidido, o Glauber tem que pedir para sair e, com isso, salvaguardar o direito dele vir no ano que vem? Olha, eu acho que se o Glauber renunciar ao mandato para voltar o ano que vem, ele está se dobrando à lógica da perseguição contra ele. Porque quando você entra numa luta, você tem que preservar a dignidade e a mística da luta. Eu discordo se ele for por esse caminho. Segundo, eu acho que ele tem que ir para a greve como denúncia da situação, tá certo? E como instrumento de pressão, eu acho que tem que haver manifestações em torno da solidariedade ao Glauber, onde, por exemplo, eu participei de um ato no Largo de São Francisco, no 11 de agosto, na Faculdade de Direito, para lançar a campanha por um plebiscito, que envolve a questão da jornada, a questão da taxação dos super ricos e a questão da isenção. E o tema Glauber foi muito bem colocado lá. Então, eu acho que nós temos que... É uma bandeira que tem que ser colocada, a solidariedade militante, porque o que está acontecendo com o Glauber não é uma questão individual. O que eles querem legitimar no parlamento é um modelo de perseguição. A pessoa não pode falar certas coisas, não pode denunciar certas coisas, não pode se revoltar contra certas coisas. O Daf, eu sou de uma época no parlamento que a gente ocupava plenário. Eu sou de uma época que teve 2 companheiros do PT que fizeram greve de fome. O país, por causa do salário mínimo, fez uma greve de fome, até botar o salário mínimo na pauta. E um companheiro do PT do Maranhão, por causa da vitória da campanha eleitoral do Flávio Dino, quando ele disputou pela primeira vez o mandato de governador. Então, o parlamento já foi ocupado, o parlamento já foi democraticamente pressionado. O que eles estão querendo é que o parlamento vire uma casa apenas controlada pela normalização da direita. O parlamento é do conflito democrático, da polêmica. E outra coisa, o parlamento tem que ser preservado desse tipo de ataque que o MBL faz, que outras forças fazem, porque isso fere o exercício do mandato parlamentar. O mandato parlamentar não é do Glauber, é do povo que votou nele. A gente tem que refletir. E eu acho que ele tem que levar essa luta para valer. Eu acho que é duro, é difícil, nós não sabemos o que pode acontecer, mas o que está em jogo é a dignidade política do Glauber. Ele não pode aceitar que seja desmoralizado politicamente pelos carrascos. O carrasco, Davi, seja na tortura, seja na perseguição, seja na coação, ele quer desmoralizar a vítima. Ele quer matar a vítima. Quando não mata fisicamente, mata a reputação, mata a imagem. Então, eu acho que o que está em jogo nessa questão do Glauber é uma coisa muito séria
Eu que vivi já experiência desse tipo, inclusive com greve de fome, como já citei, né? Quando a gente entrou numa greve de fome, estava preso, ficamos 10 dias em greve de fome na cadeia. A gente podia morrer, podia. A gente não aceitava, só aceitava água. E eles vinham, a gente não aceitava botar soro, porque a gente estava numa resistência. E causou muita repercussão, porque foi na época da eleição de 74, quando o MDB de então teve aquela grande vitória. Então, é uma luta. Lamentavelmente, se chegou a esse ponto de colocar a vida numa luta. Aliás, existem várias experiências internacionais de que a greve de fome é uma forma de luta que tem sua legitimidade. Não é um problema pessoal do Glauber, é um problema da esquerda, é um problema do rumo político para enfrentar esse centrão e essa extrema-direita. Pois é, né? Essa questão da normalização, se também, digamos assim, ele volta atrás, se normaliza e se sai vitoriosa essa maneira de derrubar um parlamentar, né? Então, vamos provocar alguém para que a gente tenha um argumento para caçá-lo, e aí depois a gente consegue tirar esse que é combativo, que atrapalha, né, o que a gente está querendo tocar para frente, e aí isso vira uma prática. O problema, eu acho que é exatamente isso que você aponta na sua fala aí, Genuíno. Muito bem. É exatamente isso, tá? Eles querem dizer o seguinte: olha, não segue esse exemplo porque a gente mata. Quando a gente não mata fisicamente, a gente mata politicamente. Ou a esquerda resiste, se unifica e provoca desgaste, porque eles também, se sofrerem um desgaste político, eles podem pensar duas vezes. Eu acho que a gestão dessa maioria da Câmara vai ser marcada por um ato. Nunca aconteceu isso no parlamento. Nunca aconteceu isso no parlamento. Uma greve de fome de um deputado porque há uma cassação injusta, uma perseguição política. Olhem bem, a que ponto nós chegamos. Então, eu acho que vale a pena essa resistência, essa denúncia, e eu me somo a todos que estão prestando solidariedade ao Glauber, à Sâmia, ao seu filhinho. Não é uma luta individual, é uma causa coletiva, é uma causa política que está em jogo.